E aí, pessoal, começando a resolução das nossas questões do Enem 2020, na prova de humanas, questão 46, bora, começando. Começando sempre pelo enunciado, lendo ele primeiro, para já ir para o texto com os olhos direcionados ao que a questão está pedindo. Vamos lá. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expressos em distensões entre. Ou seja, ele quer um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana que está expresso no texto. Vamos lá então ler. O movimento sedicioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817 foi analisado de forma diferente por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos dessa nação consagram ao seu soberano. Ou seja, nesse texto aqui tem duas visões sobre a Revolução de 1817, que ocorreu em Pernambuco. O primeiro jornal está falando que está sendo pró-independência, pró-brasileiros. Já o segundo, a Gazeta do Rio de Janeiro, fala que foi um pontual desvio de norma, que dá apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa. E os vassalos dessa nação consagram o seu soberano, ou seja, os brasileiros respeitam os portugueses, a metrópole. Que isso foi só um movimento coordenado por alguns que não representa a vontade geral da nação. Tá. Lendo de novo o enunciado. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, duas opiniões distintas, relaciona-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expressos em dissensões entre. Vamos lá. Letra A. Quadro de dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. É isso? Tá falando alguma coisa de escravidão no texto? Vocês conseguem enxergar alguma coisa de abolição ou de escravidão no texto? Não. Letra B. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. É isso. É isso. Tá vendo? Os grupos regionais são expressos na Revolução de Pernambuco. Acerca da configuração político-territorial. Eles estão relacionando na política, na forma de contestação da metrópole, contestando o poder de Portugal no Brasil, e territorial, porque eles queriam a independência da província deles, da capitania, no caso, da capitania deles de Pernambuco. Então é isso que está sendo articulado no texto, os grupos regionais acerca da configuração política territorial. O que eles estão discutindo? A configuração política territorial. O território do Brasil vai ser comandado politicamente pelo Brasil ou por Portugal, pela metrópole. E são grupos regionais discutindo sobre isso. Um grupo do Rio de Janeiro a favor da metrópole, onde é a capital, tá a favor dos portugueses, e o grupo de Pernambuco, onde foi feita a Revolução, queria se desassociar da metrópole. Vamos lá, letra C. Vamos ver por que as outras não são. Intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Tá falando alguma coisa de igreja no texto? O texto cita alguma coisa de laicidade ou de eclesiástico? Não, não tem intelectuais laicos querendo revogar o domínio da igreja. Não é isso que está tratando o texto. D. Homens livres em torno da extensão do direito de voto. Tá falando alguma coisa de voto no texto? O texto trata sobre isso? Não, o texto não tem nada a ver com voto. Está falando de território e a metrópole. E letra E. Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Talvez essa tenha gerado um pouco de dúvida, assim, você não elimina de cara, mas as elites locais não querem desordenar o monopólio fundiário. O monopólio fundiário já está ordenado e é a favor das elites. O monopólio de um só fundiário da terra já está a favor das elites. As elites são pertencentes, são as donas do latifúndio. Então, eles não querem nem mexer nisso. Por isso que a resposta dessa é a letra B, questão 46 de Humanas do Caderno Amarelo. Vejo vocês na próxima. Valeu!